Aqui na nossa frente nós temos todas essas placas e são muitas, muitas placas aqui, todas elas passíveis de reparação. Então isso aqui é um equipamento, aqui já é outro equipamento. Então, assim vai. Aqui já é uma outra placa de outro tipo de equipamento. Aqui, por exemplo, já é uma fonte de alimentação, para que você possa ter uma ideia. Isso aqui são duas fontes de alimentação. Uma de televisão e uma de equipamentos de som, de microsystem. Pois é. Então nós vamos ter a placa do notebook. Nós iremos ter placas inversoras de frequência. Nós iremos ter placas de TV, placas mães de TV. Nós iremos ter placas eletrônicas de controle. Não importa qual seja o equipamento, não importa. Na verdade, não é interessante na nossa situação nos preocuparmos com aquele equipamento ou com nenhum desses equipamentos que eu acabei de colocar aqui. Estou trazendo as placas de volta para que a gente possa ver. Tudo isso aqui você vai ter na sua bancada para trabalhar. Mas cada equipamento tem a sua tecnologia, cada equipamento tem a sua estrutura, cada equipamento tem o seu projeto. Existem dois métodos para você trabalhar aqui. Um deles é você se especializar em cada coisa. Por exemplo, eu vou consertar uma televisão, eu irei me especificar em impressoras, eu quero aprender a consertar smartphones, eu quero trabalhar com computadores e notebooks. São especializações, mas nenhuma especialização dessa aqui vai funcionar em equipamento nenhum se você não tiver a base. Imagine na minha bancada ou na sua bancada, de repente você se deparar com todas essas placas para fazer uma reparação. Então temos aqui placa de equipamento de refrigeração, placas de televisores, placa de notebook, placa de circuito de controle e por aí vai. Fontes de alimentação. Serão inúmeros, como eu já disse, não dá para prever qual é o equipamento que vai chegar na sua bancada para você consertar. Mas se imagine agora, se você tivesse essas placas aqui, eu vou agora fazer uma separação aqui para que você possa entender bem o que eu estou te falando. Vamos imaginar que você tivesse essa placa aqui, que é de um sistema de refrigeração, essa placa, que é a placa fonte de um equipamento de som microsystem. Vamos supor que você tivesse essa plaquinha de controle aqui, de sistema de refrigeração também, ou que você tivesse essa placa mãe de uma televisão para consertar. Pronto, todas essas placas aqui para você consertar, essas aqui. Por onde você começaria? Então, eu começaria primeiro pela placa da televisão, eu começaria primeiro pela placa de som, eu começaria primeiro pela placa de controle do sistema de refrigeração, eu começaria por essa placa inversora aqui, que também é do sistema de refrigeração, em qualquer uma dessas aqui, ou em todas as demais que estão aqui. São ao todo 11 placas de 11 equipamentos diferentes que eu tenho nesse momento aqui na bancada. E por onde eu começaria agora a analisar essas placas? Considerando que eu preciso consertar as placas, eu dependo disso para ter um retorno, e cada cliente que deixou uma placa dessa aqui para mim tem uma expectativa em relação ao meu trabalho. Daqui a pouco vai ligar perguntando, e aí? Daqui a pouco vai querer saber por que está demorando tanto. Então, para isso mesmo eu preciso de um norte, eu preciso de uma regra. Qual é a regra? Primeiro, aprender a identificar componentes eletrônicos, testar componentes eletrônicos e escolher pela ordem dos componentes eletrônicos a sequência de testes, sem pular etapas. Não adianta eu chegar nessa placa aqui e ficar uma manhã inteira nela com o multímetro na mão tentando entender onde é que está o defeito. Muito menos nessa aqui,
que já é completamente diferente. Imagine, veja a diferença de estrutura das duas placas. Pois é. Então, por onde eu começo então a testar? Eu tenho que começar a testar pelos componentes eletrônicos. Então, primeiro, eu não vou consertar nenhuma dessas placas que estão aqui no vídeo que a gente está vendo aqui, que eu estou tocando nelas. Nenhuma. Eu vou analisar todas essas placas pela ordem. Vou colocá-las todas em fila e vou começar por onde nós começamos o curso. Então, começamos por onde? Capacitores eletrolíticos. Então, eu vou analisar os capacitores eletrolíticos dessa placa, somente capacitores eletrolíticos. Encontrei algum com defeito? Não, eu passo para a placa seguinte e vou analisar somente capacitores eletrolíticos. Se eu encontrei algum defeito em um capacitor aqui, eu simplesmente marco aquele componente que eu julgo estar defeituoso para depois eu vir trabalhar nele. Mas aqui agora eu já isolo e pego uma terceira placa. E vou analisar capacitores eletrolíticos e assim por diante. Então eu vou passar todas as placas, todas, eu vou dedicar uma manhã, um dia de trabalho apenas para analisar capacitores eletrolíticos nessas placas. Só capacitores eletrolíticos, sem sair do foco. Passei o dia, trabalhei à noite, se for o caso. Vi todos os capacitores eletrolíticos de todas as placas, separei aqueles, marquei com um piloto marcador, ou coloquei uma fitazinha ou uma tinta, naqueles que eu considero que estão problemáticos e que eu preciso voltar depois para tirar esses componentes e testar fora. Passei dos capacitores eletrolíticos para onde eu irei? Irei testar os capacitores cerâmicos. Agora, não importa quantos tenha. Primeiro, funciona assim. Eu sou um técnico em eletrônica, eu quero consertar uma placa como essa aqui, e eu observo a infinidade de capacitores cerâmicos existentes nessa placa. Então eu tenho aqui, ó, tudo isso aqui é capacitor cerâmico. Capacitor cerâmico, capacitor cerâmico, capacitor cerâmico, capacitor cerâmico. Todos esses aqui, ó, capacitores cerâmicos, são inúmeros. Vamos considerar que tenha mais de 100 nessa placa. Não pode haver preguiça de testar os componentes. Meu compromisso agora é com os capacitores cerâmicos, então eu tenho que testar todos nessa placa. Todos, quando eu digo todos, é todos, sem pular nenhum. Como é que eu posso fazer para testar todos os capacitores cerâmicos em uma placa como essa? Marcando a placa por blocos. Pega uma fitazinha, passa ela daqui para cá e testa esse bloco todinho. Terminei de testar esse bloco, muda a fita para cá e passa uma outra aqui, testa o bloco seguinte. E assim eu vou marcando e testo a placa toda. Ou eu trabalho desse jeito, ou eu vou consertar uma entre 10 placas e olhe lá. E vou acabar perdendo dinheiro, perdendo cliente, condenando coisas que podem ser reparadas, porque não tive a paciência de fazer as coisas certas como elas têm que ser feitas. Então, testei os capacitores cerâmicos de todas as placas. Passei por essa etapa, já testei capacitores eletrolíticos, já testei capacitores cerâmicos. Para onde eu vou? Para onde eu irei agora? Indutores, fusistores, fusíveis e bobinas. Vou procurar onde estão os indutores, os fusistores, os fusíveis, as bobinas dessa placa e vou testá-los todos. Não pode pular um só sequer. Pular um componente único, por menor que seja, é pular o defeito. Não dá para fazer adivinhação. Essa história de eu acho que o defeito está aqui ou não está aqui, não é de um profissional técnico. Profissional técnico não acha. Profissional técnico encontra. Achar é supor que está aqui ou não está o defeito. Encontrar é testar todos os componentes, é fazer os testes pacientemente,
é não desperdiçar nenhuma oportunidade até chegar no componente defeituoso. Então, feito isso, consegui testar indutores, fusistores, fusíveis e bobinas em todas as placas. Eu não conserto nenhuma, eu testo a todas. Selecionei aqueles que eu considero com problemas, marquei e passo adiante. Para onde eu irei agora? Irei testar resistores. As placas possuem resistores em todos os lugares. Nós iremos ter os resistores analógicos, como é o caso de uma placa como essa aqui, os chamados resistores por código de cores, e nós já estudamos. Um erro gravíssimo que a gente comete em qualquer reparação é analisar um resistor como esses três que eu estou tocando neles aqui agora com a pinça e achar que porque estão aparentemente límpidos e brilhantes não têm defeitos. Resistores necessariamente não precisam mudar de cor, ficarem pretos ou estranhos para estarem com defeito. Eles podem estar límpidos, como estão esses três aqui, ou como estão todos esses aqui, mas ter um entre eles aberto. Resistores abrem ou alteram seus valores para mais. Então não pode ter preguiça, vou com paciência, vou com calma, testo todos os resistores do circuito. Sejam eles analógicos, como estes que eu estou mostrando aqui nessa placa, sejam eles SMD. Então vou pegar uma plaquinha como essa aqui. Isso aqui é uma placa controladora de tempo das televisões de LCD. E os componentezinhos com cor preta são resistores. Isso aqui é resistor, resistor. A própria letra já está dizendo lá, R, resistor. R, quando é resistor, tem escrito a letra R. Então veja, não é possível pular, porque se pular eu não resolvo o problema. Veja, por exemplo, esse circuito integrado aqui, que é um oscilador. A gente encontra aqui capacitores cerâmicos em volta dele. A gente encontra aqui fusistores em volta dele, escrito 0 sobre eles. A gente encontra resistor aqui, ó, RG04. Tem resistores, fusistores, capacitores. Qualquer um desses componentes aqui, por menor que seja, que apresentar problema, significa a paralisação, o dano na placa. A placa vai deixar de funcionar, vai deixar de responder. Então, não se pode pular etapa. Testei os resistores de todas essas placas. Para onde eu irei agora? Transistores bipolares, transistores MOSFETs. Na maioria das placas, quase que na totalidade das placas, seja de que natureza for, os transistores estão nesse formato aqui. Geralmente deitados na placa, inclinados na placa. Nós aprendemos que esses transistores, essa parte aqui é o dreno, é onde entra a tensão. Nós aprendemos que aqui é o gatilho, o gate, é onde entra o pulso, o sinal de clock que vem de um oscilador PWM. Aprendemos que aqui é supridouro, é por onde sai a tensão, se o transistor for um controlador de tensão. Se o transistor tiver o supridouro aterrado, um supridouro desse aqui, por exemplo, aterrado, ele é um controlador de frequência. Tudo isso nós temos que seguir. Iremos fazer esses testes em todas as placas, sem pular absolutamente nenhuma. Depois que a gente passa dos transistores MOSFETs, dos transistores bipolares, para onde a gente vem? Para os componentes SOT, que podem ser transistores bipolares, que podem ser transistores MOSFETs, que podem ser diodos. Veja aqui, Q605 é um transistor, isso aqui é um transistor bipolar. Mas um transistorzinho como esse aqui, ele pode paralisar a placa inteira da TV. Eu posso ter uma televisão que tem som, mas não tem imagem. Eu posso ter uma televisão que está com a imagem arriscada na tela. Eu posso ter uma televisão que não dá nenhum sinal, não acende sequer stand-by. E é um transistorzinho como esse aqui, um SOT. Eu tenho que ter atenção, tenho que ter cuidado, tenho que fazer os testes sem pular etapas, sem pular nenhuma etapa.
Temos os transistores drivers, que eu também já falei, e olha lá. Quando a gente chega aqui, ó, tô com a caneta aqui para mostrar, olha o que é que eu tenho lá. Q701, com 8 terminais. Nós aprendemos isso no decorrer do curso. Na verdade, aqui eu tenho, ó, um transistorzinho bipolar SOT, ou seja, transistor de uso geral. A gente aprendeu que nesse transistor, de lá para cá, nós temos base, coletor e emissor. Aqui nós temos um transistor drive. Nós aprendemos que nesses transistores, o pino 1, o pino 2 e o pino 3 é supridouro. O pino 4 é gate. Pino 5, pino 6, pino 7 e pino 8 é dreno. Ou seja, aqui entra a tensão. Aqui sai a tensão ou irá para o terra. E o último pino aqui é o gate. É por onde entra o sinal de clock que vai ativar o transistor entre dreno e supridouro. Todos esses testes nós temos que fazer na sequência ordenada, sem pular nenhuma etapa. Depois que a gente passa por todos esses testes, testa todo o circuito, ainda nos resta a memória BIOS EPROM, que dependendo do equipamento pode ter este aspecto aqui. Se eu não sei, essa aqui já está com a letra B de BIOS, para a gente saber que é. Mas se eu não sei onde é que está a memória BIOS, EPROM, toda placa que possui processador tem memória EPROM. Se eu não sei identificar onde está a memória EPROM, preciso do esquema da placa, e se eu não tiver o esquema da placa, leia a informação em cima do circuito integrado. Por exemplo, eu vou tentar ampliar aqui um pouco para ver se eu consigo chegar, se não distorcer a imagem. Aí aqui eu tenho uma informação aqui, ó. Então vou pegar essas informações aqui, ó. Essa série aqui, SP5516, isso aqui é uma memória, né? Uma memória, isso aqui é uma memória RAM. Mas eu sei que é uma memória RAM, mas se não soubesse, digita esse código aqui no Google, que vai dizer qual é o equipamento. Vai mandar para a folha de dados, para saber qual é o componente e saber qual é o procedimento. Passou por essas etapas todas, vamos imaginar que a gente testou, que nós testamos todas essas placas aqui. Ou, entre elas, apenas uma não me deu resultado. Vamos imaginar uma placa como essa aqui. Eu não estou fazendo curso de notebook precisa de um curso. Mas eu tenho aqui, ó, uma BGA removida da placa aqui, ó. Só estão as esferas antigas no lugar. A gente já viu, já ensinei como é que é o processo. Basta que uma esfera como essa aqui apodreça, apareça putrefação nela, e o resultado é a paralisação do circuito. É o caso aqui, ó. Quando a gente analisa, como é que eu sei que tem putrefação? Basta que a gente observe as esferas que ficaram na placa, que tem algumas claras. Essas que estão claras, significa que estavam estabelecendo comunicação com o chip. Essas que estão nas cores escuras, cinza, como está aqui, ó, podre. Então basta, deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouco mais. É o máximo que eu consigo chegar aqui. Então a gente vê aqui, ó, esferas completamente apodrecidas aqui, ó. Duas aqui, mais duas aqui, essas aqui. Isso é perfeitamente, digamos assim, fácil de ser diagnosticado. Por quê? Porque a gente aprendeu que esses circuitos, eles não estão colados na placa, eles estão elevados da placa e entra poeira, entra sujeira aqui embaixo. Aprendemos como tirar, como lavar. Vimos que esses chips a gente não deve, não pode, nos dias de hoje, estar gastando com material para repor as bobinas, até porque eles não suportam mais tanto calor assim. Compra o chip novo, basta ler a informação que está aqui em cima do chip, com uma lupa boa, com um celular de resolução boa, você consegue ler o que está aqui em cima, bate uma foto, vai ter o chip na internet para comprar. Tira o chip, eu ensinei como é que tira, como foi tirado esse dessa placa aqui. Limpa o local, pega o chip novo, alinha dentro desse quadrado aqui, observando naturalmente o pino 1. Não pode esquecer desse detalhe. Antes de tirar o chip, bate uma foto,
né? Então solda de novo o chip no lugar, vai colar o chip no lugar, a placa volta a funcionar. Mas não pode estar na adivinhação. Eu não posso, por exemplo, chegar numa placa como essa aqui. Então eu vou baixar aqui a imagem. Olhar para a placa e ficar no acho. Acho que é o chip, acho que é a memória, acho que é esse circuito integrado. Não, eu tenho que fazer o teste dos componentes eletrônicos na sequência. E não se pode pegar uma placa. Se você tem uma placa só na bancada para consertar, primeiro você testa todos os componentes da placa. Depois que você tiver testado todos os componentes, aí sim, aqueles que você julgar que precisa de uma atenção especial, volta com o ferro de solda, com a estação de ar quente, retira o componente, testa o componente fora do circuito. Se for o caso, simplesmente substitui. Não podemos esquecer de todos esses detalhes. Uma outra coisa que foi dito durante o curso, que a gente precisa relembrar, é o seguinte. Eu chego numa placa como essa aqui, por exemplo. Então, isso aqui é uma placa fonte. O que é que eu percebo numa placa como essa aqui? Eu tenho áreas onde tem enorme dissipador de calor. A placa chega a mudar de cor do aquecimento que leva. Então é provável que capacitores aqui tenham problemas. Esses capacitores eletrolíticos à base de óleo, os eletrolíticos convencionais, quando estão próximos de processadores, de memórias, de circuitos integrados, de transistores ou de circuitos com dissipador de calor, aonde a potência é elevada, onde o calor é alto, eles tendem a perder suas propriedades. O óleo evapora. Então esses capacitores, apesar de estarem com a aparência de novo, eles podem estar seco dentro. Isso faz com que o circuito deixe de funcionar ou passe a funcionar inadequadamente. Substituir, não se perde tempo, então tira. O fato de eu ter levantado um capacitor desse aqui, por exemplo, e ter encontrado bom, não quer dizer que os demais estejam bons. Veja, em aulas anteriores eu expliquei o seguinte, eu digo, olha, tira um capacitor na área aonde está a alta temperatura e por ele você julga os demais. O que é que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer o seguinte, eu levanto um capacitor desse aqui, vamos imaginar que eu selecionei esse aqui do meio. Tirei. Quando testei, tá bom. Isso não quer dizer que eu tenho que confiar nesse, nem nesse, nem nesse, nem nesse. Mas se eu tirar qualquer um e ele tiver ruim, significa que eu tenho que condenar todos os demais. Então, tirei esse capacitor aqui. Quando eu testei, ele estava ruim. Ele perdeu as propriedades capacitivas. Se ele está nesse circuito que levou calor, os demais são todos iguais e esse aqui está ruim, os outros também sofreram. Se substitui todos, para que o circuito não volte, o cliente não volte depois com retorno, com reclamação do serviço. Então são esses caminhos, esses passos que a gente precisa dar para que a gente possa chegar no conserto de um equipamento eletrônico. Como eu já expliquei, nós temos vários caminhos a serem percorridos. O que nós fizemos aqui até agora não foi direcionado a nenhum equipamento eletrônico. Nós estudamos placa-mãe avançada. Nós aprendemos o que são capacitores eletrolíticos, o que são capacitores cerâmicos. Nós aprendemos o que são indutores, fusistores, fusíveis, bobinas, transistores. Cada aula tinha uma coisa nova para a gente estudar. E tem, porque a gente tem essas aulas aí para rever. Mas também temos que considerar que precisamos fazer especificações em alguns equipamentos. Hoje, por exemplo, para quem faz o placa-mãe avançado, como nós acabamos de fazer, o caminho para um retorno mais curto é o da reparação de TVs. Há quem ache que não dá retorno. Veja só, se a gente for analisar o nosso bairro, a nossa rua, a nossa comunidade, a nossa cidade, dá para imaginar uma só casa sem televisão?
Todas têm. Então, se uma cidade ela tem 10.000 habitantes, ela tem pelo menos para cada casa uma televisão. Esses aparelhos quebram, dão defeitos aos montes. E por que não aparecem? E por que a gente não vê as assistências aí trabalhando cheias, consertando esses equipamentos? Porque simplesmente não tem profissionais para fazer isso. Essa é que é a verdade. E nas assistências técnicas autorizadas não se conserta nada, troca peça. Então uma placa como essa aqui, por exemplo, se eu levar minha televisão com problema para qualquer assistência, seja de que natureza for, seja ela autorizada ou seja a assistência do meu bairro, eu vou escutar do técnico que tem que trocar a placa. Porque não tem capacidade técnica para fazer a reparação, não tem conhecimento para chegar aqui, para seguir os componentes, seguir a tensão, seguir a corrente e fazer a reparação na placa. Então, é um caminho a ser pensado. Na sequência, se você tem interesse em avançar, em se profissionalizar e começar realmente a ter retorno disso aqui e se sentir realizado com isso aqui, fazer um curso específico de reparação de equipamentos de som. Trabalhar com microsystem, mini-system, com crossovers, receivers, amplificadores profissionais, caixas de som amplificada, guitarras, pedais, conserto de sistemas de subwoofer, mid-ranges. Isso dá muito dinheiro e não tem profissional no mercado para fazer. A partir do momento em que você se especializa e avisa que você sabe fazer, o serviço começa a aparecer. Então, precisamos acreditar, precisamos seguir a sequência das coisas, precisamos ter um raciocínio lógico para saber trabalhar, precisamos entender que a gente, para avançar, precisa investir, mas também precisa se educar profissionalmente. De nada adianta tudo isso aqui que eu acabei de falar nesse resumo desse nosso curso, se você também não sabe usar corretamente um ferro de solda, não sabe fazer uma solda de qualidade, não sabe trabalhar com uma estação de ar quente, não tem conhecimento suficiente, nem tem condição de subtrair um componente como esse aqui ou como esse da placa e colocar outro no lugar. E quando os componentes eletrônicos forem dessa natureza aqui, micro e minis, aí você fica completamente atado, porque aí é que você não tem mesmo condição técnica de fazer a reparação. O que se tem que fazer com o que nós já tivemos até agora? Pegar placas como essa que eu estou mostrando aqui, pegar o ferro de solda, pegar a estação de ar quente, pegar a pinça, treinar, simplesmente treinar. Eu vou treinar, tirar e colocar? Não. Como é que se treina solda em uma placa-mãe? Primeiro você treina, tirar todos os componentes que você conseguir tirar. Tirar sem destruir a placa. Porque todas as vezes que a gente vai tirar um componente como esse do lugar, o objetivo aqui não é o componente. Se a gente está tirando o componente é porque ele já danificou. O objetivo é salvar a placa. Se na remoção do componente eu destruir alguma coisa da placa, a placa já está perdida. Então temos que trabalhar nessa questão. Primeiro, pegamos uma estação de solda, pegamos um ferro de solda e vamos aprender a remover componentes. Apenas isso, tirar. Daqui a pouco você está especialista em remover qualquer componente de uma placa dessa, qualquer um, sem danificar a placa. Remover componentes. Quando você tiver um craque em solda para tirar componentes, vamos voltar agora e fazer o mesmo percurso para aprender a colocar. Aí você vai trabalhar com componentes com muitos terminais, como esses aqui, que eu vou agora ampliar aqui. Pronto. Primeiro se começa com componentes com poucos terminais, como esses aqui. Então trabalha com componentes pequenos, assim, com 8 terminais, seja circuito integrado, seja transistor. Esse aqui é um circuito integrado, está escrito aqui U408. Então, quando eu tiver muito bom nisso aqui, para tirar e colocar, eu venho para cá. Quando eu vou fazer, pego várias placas, 4, 5, 6, vou treinar. Tiro, estrago a placa, estrago o componente, pego outra placa, tento, tiro, coloco. Daqui a pouco eu estou sabendo tirar e colocar com a mais absoluta tranquilidade. Aí eu vou avançando.
Vou pegando componentes maiores, mais complexos. E aí eu vou treinando. Daqui a pouco eu estou pronto para fazer qualquer reparação, tirar qualquer componente de qualquer tipo de placa e colocar outro componente no lugar. Um técnico, para dominar todas essas questões e realmente se sobressair na manutenção, na reparação de qualquer equipamento, ele deve seguir uma regra. Existem 10 passos básicos, é um chamado receitão, para você começar a trabalhar. Isso não quer dizer que você vai se tornar um expert, um profissional de qualidade, de ponta com esses 10 passos. Significa que você precisa dos 10 para começar. E quando é que você vai se tornar superior aqui? Treinando, fazendo no dia a dia, praticando, errando, acertando. Uma outra regra, antes que eu comece a mostrar esses 10 passos. Vamos imaginar que eu vou pegar uma placa como essa aqui, vou escolher uma, qualquer uma. Essa aqui, por exemplo. Vamos supor que eu precise tirar esse circuito integrado dessa placa. Então vou aqui ampliar. Vamos supor que eu precise tirar este circuito integrado aqui dessa placa. Eu tenho que tirar esse circuito. Eu já sei que o componente pode danificar. Porque se eu estou tirando esse componente do lugar, é porque eu tenho outro para colocar aqui. Essa é a regra básica. Eu já sei que se eu errar no componente, eu boto outro no lugar. Mas também já sei que se eu errar na placa, está perdido a placa. Ou seja, o componente me dá uma segunda chance. Eu posso pegar um outro componente de outro lugar e colocar aqui se for o mesmo. Mas a placa não me dá essa segunda chance. Se errar, estragou a placa, está perdida. Existe a possibilidade também em que eu vou tirar esse componente para reutilizar. Vamos imaginar que este componente aqui está bom e que um outro componente dessa magnitude apresentou defeito e que eu vou tirar esse componente daqui e vou colocá-lo em uma outra placa. Nessa situação eu vou precisar ter cuidado, porque o foco agora já não seria aproveitar a placa, mas aproveitar o componente. Então são situações. Mas veja, vamos imaginar que eu queira tirar esse componente daqui, seja para aproveitar o componente ou seja para aproveitar a placa. Por onde eu começo para tirar esse componente aqui? Eu começo por uma sucata de uma placa velha que não tenha nenhuma importância. E mesmo que eu já saiba fazer solda de qualidade, eu vou treinar, tirar aquele componente daquela placa e vou tentar colocar de volta no lugar para treinar. Quando eu tirar e colocar de volta no lugar, se ficar certo, eu posso vir aqui agora e tirar dessa placa. Sabe por que eu usei o se? Porque quando o assunto é solda, tem dias e tem horas que você não consegue fazer esse trabalho aqui, por melhor que você possa ser. Solda mexe com a mente. Trabalhar com solda, quando você vai trabalhar com componente eletrônico como esse aqui, esse capacitor, ou esse, uma PEC de resistor como essa aqui, um capacitor cerâmico, um diodo, um resistor, seja qual for o componente eletrônico, um cristalzinho como esse aqui, você está trabalhando com o componente eletrônico. Você conhece o componente, sabe tirar, sabe colocar, conhece os defeitos que ele apresenta, sabe se está bom ou não, sabe testar. Mas quando você vai trabalhar com solda, aqui não. Aqui é mente. Se você não tiver num dia bom, com a mente boa, se você não tiver absolutamente tranquilo para tirar isso aqui, por mais experiente que você possa ser, vai errar ou no componente ou na placa. E você pode perder os dois ou um dos dois. Por isso mesmo, em soldas de circuitos integrados, seja um desse aqui, ou qualquer outro circuito integrado. Vamos imaginar uma placa como essa aqui. Esse circuito integrado é um microcontrolador. Então ele precisa ser tirado. Eu já ensinei as técnicas para tirar um microcontrolador como esse. Então venho aqui com o ferro de solda e o sugador, tiro o excesso de solda todinho de todos os terminais. Depois eu venho com a estação de ar quente e pasta, sopro de um lado do outro, o componente vai cair com a mais absoluta naturalidade e eu vou poder ou colocar outro componente bom aqui ou reaproveitar este componente. Porém, se a minha missão for tirar um componente como esse, eu não posso começar nele. Eu tenho que pegar um outro componente que não precisa ser igual,
mas que tenha essa configuração com mais ou menos terminais, e treinar primeiro para ver se naquele dia, naquela hora, naquele momento, eu estou com mente e nervos em condição de fazer um serviço como esse. Então, falado isso, explicado esse detalhe, vamos agora voltar para os 10 passos básicos que a gente tem que ter para poder interferir em placas como essas aqui, de qualquer que seja o equipamento. Então veja que aqui tem inúmeros equipamentos. Eu tenho ali um microsystem desmontado para reparar, eu tenho aqui placa de equipamento, eu tenho ali fontes especiais. Lá mais ao fundo eu tenho um receiver desmontado, lá onde a caneta está apontando para reparar. E assim vai, até um disco rígido, um HD. Aqui tem um HD, que está com a placa-mãe danificada. O problema desse HD, ele está pinando e é a placa. E eu tentei reparar a placa, mas infelizmente aquela placa ali sofreu um pico de tensão que chegou a queimar e não tem mais jeito. Vou ter que arrumar uma outra placa para testar ali naquele aparelho. Mas tudo isso aqui, para todos esses equipamentos aqui, para todas essas placas ou para qualquer situação, eu tenho que me concentrar nos 10 passos fundamentais. Se eu não tiver um desses 10, não tenho condição de fazer nada aqui. Eu fiz aqui uma tabelazinha para que você possa entender como é que isso funciona. E eu vou ler aqui, bem tranquilo, para que você possa acompanhar. Então veja só. Vamos começar aqui. 10 passos para manutenção e conserto de placa-mãe. 10. Isso aqui não quer dizer que você vai consertar uma placa-mãe com esses 10 passos, mas quer dizer que se você não tiver os 10, nem tente. Que você não vai ter condição nenhuma, pode até consertar uma, mas nunca mais consegue consertar outra. Então, a primeira coisa, isso é uma ordem e você tem que segui-la. Você precisa conhecer todos os componentes de uma placa-mãe, saber quais são as suas funções na placa, conhecer os defeitos que qualquer um deles pode apresentar e saber testar todos os componentes dentro do circuito com multímetro. Veja que nós passamos por tudo isso aqui no decorrer desse curso. Se você já conhece os componentes, sabe quais são as funções, por exemplo, qual é a função de um resistor? Se opor à passagem da corrente elétrica e provocar uma queda na tensão. Qual é a função de um capacitor eletrolítico? Armazenar e filtrar uma tensão. Qual é a função de um capacitor cerâmico? É trabalhar como filtro contra eletrostática, filtro contra campo eletromagnético, filtro de ruídos da rede elétrica e assim sucessivamente. Qual é a função de um diodo? Retificar uma tensão, transformando de tensão alternada em tensão contínua pulsante, se tiver na tensão alternada. Se tiver na tensão contínua, trabalhar como bloqueador de tensão. Ele faz o papel de semáforo. De um lado ele deixa a tensão passar, do outro ele bloqueia, como se fosse um sinal de trânsito. Segundo, conhecer a ordem hierárquica dos componentes dentro do circuito da placa-mãe e testar esses componentes obedecendo a ordem. Ora, que ordem hierárquica é essa? Aquela mesma que nós fizemos em todas as aulas. Primeiro se testa capacitores eletrolíticos em qualquer projeto, depois capacitores cerâmicos, depois indutores, fusistores, fusíveis, bobinas, resistores, transistores MOSFETs, transistores bipolares e por aí vai, a toda aquela sequência que a gente fez no decorrer do curso. Saber testar esses componentes, principalmente saber testar esses componentes, se for preciso, fora do circuito, porque se você encontra o componente com um problema, o transistor, por exemplo, nós vimos como testar um transistor MOSFET drive acionador ou um transistor MOSFET chaveador dentro do circuito. Mas também vimos que se o transistor não der o resultado esperado dentro do circuito, como é que testa fora? Como é que tira, como é que coloca? Então, conhecer a ordem hierárquica dos componentes dentro do circuito da placa-mãe e testar esses componentes obedecendo a ordem. Então, a ordem aqui é um pequeno exemplo,
Capacitores eletrolíticos, capacitores cerâmicos, indutores, fusistores, fusíveis, bobinas, resistores, transistores, diodos, cristais, circuitos integrados, memórias, processadores e saber testar placas energizadas. Isso também nós fizemos. Por exemplo, eu quero saber se está chegando tensão na placa, energizo qualquer tipo de placa, onde eu vou procurar essas tensões? Nos drenos dos transistores MOSFETs existentes dentro da placa-mãe, nos gates dos transistores MOSFETs, se não tem tensão, se tem tensão de dreno, mas não tem no gate, não passa para o supridouro. Tudo isso a gente já viu. Então, terceiro, saber identificar e testar todos os componentes responsáveis pelo controle de tensão e de corrente na placa-mãe. Ora, quem são os componentes responsáveis por controle de tensão e corrente numa placa-mãe? Pela ordem, fusíveis. Rompeu o fusível, cortou a tensão, cortou a corrente. Fusistores. Fusíveis, fusistores, indutores, bobinas. Esses são os componentes que ficam em série com a tensão, que são responsáveis por permitir a circulação de corrente por eles, que se qualquer anomalia acontecer, ele corta aquela linha ali, o circuito lá adiante não funciona. Então veja, saber identificar e testar todos os componentes responsáveis pelo controle de tensões e de corrente na placa-mãe. Se um rompe, perdeu a corrente lá na frente, perdeu a tensão, o circuito já não funciona. Ou pode morrer aquela etapa do circuito. Por isso mesmo, esses componentes precisam ser testados na sequência. Quarto, saber identificar e testar todos os componentes ligados em série dentro de uma placa. Os componentes dentro de uma placa-mãe, eles são ligados em dois tipos de configuração. Ou estarão em série ou estarão em paralelo. Por exemplo, numa placa-mãe de qualquer que seja o equipamento, quem são os componentes ligados em paralelo? Os capacitores. Os capacitores vão estar ligados em paralelo, com raríssimas exceções. Se o capacitor for de acoplamento de sinais, assim mesmo isso só acontece em equipamentos de som, é que ele vai estar um ou outro ligado em série. Os demais, todos estarão ligados em paralelo. Então, capacitores eletrolíticos, capacitores cerâmicos, todos eles estão ligados em paralelo. Quem são os componentes que estão ligados em série, então? Como eu acabei de explicar aqui em cima, fusível está ligado em série, indutor está ligado em série, bobina está ligado em série, fusistor está ligado em série. Os resistores poderão estar em série e em paralelo. Mas fusível, indutor, bobina, fusistor, todos ligados em série. Quando um abre ou isola, o circuito inteiro deixa de funcionar. Por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo aqui, para que a gente possa caminhar. Essa placa aqui, isso é uma placa de TV. Eu vou inclinar nessa posição e vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu encontrei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bobinas. São bobinas. Aqui na placa, estrategicamente, tem duas que não estão no lugar. Quando a bobina não está no lugar, olha aqui por baixo dela como é. Primeiro observe essa aqui. Veja que tem um lado aqui da trilha. E observe que ela está presa de um lado da trilha, mas por baixo dela está separando dessa para essa. E o outro lado preso aqui. É o que acontece aqui, ó. Então as bobinas serão sempre ponte de ligação entre dois pontos. É por ela que passa daqui para cá, vai ser por essa bobina que passa daqui para cá, será por essa bobina que passa desse ponto para esse, sempre será assim. Mesmo que a gente não esteja vendo, por exemplo, num circuito como esse aqui. Deixa eu mostrar aqui o exemplo. Dessas duas bobinas aqui. Olhando a bobina, a impressão que nós temos é que ela está no mesmo lugar, ou seja, isso aqui está na mesma trilha que isso aqui, ou seja, não faz sentido ela estar no mesmo lugar. Por quê? Por baixo dela, olha como é.
Mesmo parecendo, como é o caso dessa aqui, que está no mesmo lugar, observe aqui, ó, esse terminal aqui, que é o que pega nesse ponto aqui, ó. Ele, na verdade, não toca aqui. Nem toca aqui, nem toca em canto nenhum. Ele entra aqui, ó, entra nesse cantinho aqui e some aqui por dentro. Na verdade, essa bobina não está nem aqui e nem aqui. É o caso dessa. Essa bobina, se tivesse nesse ponto aqui, ela não estaria pegando nessa trilha grande, em canto nenhum. Um lado dela estaria nesse ponto aqui, indo por baixo da bobina para dentro da placa, e o outro estaria nesse ponto aqui, vindo por aqui, por outra trilha para um outro lugar. Ou seja, nem esse terminal e nem esse estão fazendo parte disso aqui, muito embora a bobina pareça que está assim. Basta uma isolação aqui, a solda trincar aqui, ou a bobina romper o arame dentro, pronto, matou esse circuito aqui. A placa já não funciona mais. É um componente, é o exemplo de um componente em série, né? Uma bobina, como eu falei, indutor, fusistor, fusíveis, é tudo assim. Então, quando a gente vê um componente desse tamanho, robusto como está aqui, aí o que é que vem na nossa mente? Ah, isso aqui não dá defeito não. Isso aqui não tem problema não, rapaz. Olha, pula, isso aqui não vai dar defeito não, é grande demais. Aí quando a gente olha aqui, um terminal desse tamanho aqui vai romper. Ah, passa adiante, aqui não tem problema não. Tem problema sim, porque aqui aparenta ser dessa grossura e dessa grossura, mas lá por baixo da bobina é isso aqui, ó. Com essa pequena trilha aqui, ou até mais fino, que pode isolar, como eu falei, trincar, uma série de coisas. A bobina pode estar presente fisicamente aqui para que eu possa ver, mas inoperante por causa de um detalhe como esse. Por isso não se pode pular etapas. Tem que se testar tudo e testar com muito cuidado e com muita atenção. Voltando aqui, eu vou baixar aqui um pouco mais para que a gente possa avançar. Paramos aqui no quarto. Deixa eu voltar para cá, virar aqui do outro lado. O quinto, saber identificar e testar todos os componentes de filtro em uma placa-mãe. Quem são os componentes de filtro? Filtro contra a eletrostática, filtro contra o campo eletromagnético, filtro de ruídos. São justamente os capacitores cerâmicos. Esses componentes fazem o papel de filtro, capacitores eletrolíticos também. Capacitores eletrolíticos são filtro de tensão e filtram baixas frequências. O que é uma baixa frequência? Aquela frequência do rádio, da FM, da AM, a frequência de um equipamento elétrico ou eletrônico que foi ligado dentro da nossa casa, tudo isso é frequência. As frequências próximas que podem ser alcançadas são chamadas baixas frequências. Por que essas frequências se alojam nas placas-mãe? Porque as placas-mãe possuem metais em seus circuitos. Toda placa-mãe tem metal em seu circuito. E metal é uma antena. Então isso aqui está captando sinais. Por isso mesmo os capacitores cerâmicos têm que estar em toda parte. Quando a gente chega numa plaquinha como essa aqui, ela é uma inocente placa de notebook. Mas olha o que é que eu tenho aqui. Metal por todo canto. Isso aqui são antenas em potenciais. Eles captam o cobre nem tanto porque está protegido dentro da placa, mas o metal que tem saída, que está sempre para fora, externo. Isso aqui são antenas. Por aqui vai chegar o sinal de celular, o sinal de AM, o sinal de FM, o campo eletromagnético gerado, tudo chega por aqui. Precisa dos capacitores cerâmicos para filtrarem essas interferências, esses sinais indesejados. Se não é esses capacitores cerâmicos, esses sinais aqui queimam esse processador, queimam o chip, queimam a memória. Então a gente precisa dar uma importância muito grande a esse tipo de coisa. O sexto, conhecer a estrutura de uma placa-mãe com relação a trilhas, circuitos osciladores PWM e circuito em tecnologia THT, SMD e BGA. Ora, o que foi que nós aprendemos aqui? Deixa eu pegar essa outra placa aqui agora, completamente diferente. Então, nessa placa aqui eu não tenho a tecnologia BGA, que é o componente soldado na placa sem terminais. Mas eu tenho a tecnologia THT,
que é o componente que atravessa a placa de um lado para o outro. Olha quantas terminais tem do outro lado. Todos esses terminais aqui, ó, são componentes que estão atravessando de um lado para o outro. É a tecnologia THT. Isso aqui provoca isolação, rompimento de trilhas. Isso aqui pode estar com oxidação, com putrefação. Deixa eu pegar uma outra placa aqui, rapidinho, para ver se eu consigo mostrar um exemplo de putrefação numa placa como essa. Vamos ver se eu tenho aqui. Uma placa como essa aqui de TV. Basta que a gente olhe aqui, eu vou inclinar um pouquinho aqui e vou puxar a imagem aqui para que a gente possa ver aqui, ó, o estado de putrefação em que está o conector da antena desse componente aqui, que a gente chama ele de seletor varicap, ou varactor, isso aqui. Pois é, isso aqui é putrefação. Por que isso aqui está assim? Porque isso aqui é um aparelho de área de maresia. Agora considere, se esse conector está desse jeito, muito provavelmente em algum lugar, nas bordas da placa, em algum canto, eu também vou encontrar trilhas assim. Olha aqui, ó, apodrecimento que chegou a arrancar o pedaço da isolação de terra da placa. Então veja aqui, ó, vou procurando, eu consigo encontrar mais problemas. Vai ter mais problemas na placa. São exemplos. Então, isso é um exemplo disso aqui que nós estamos falando. Ó. Conhecer a estrutura de uma placa-mãe com relação a trilhas. Circuitos osciladores PWM. Ora, o que são osciladores PWM em qualquer placa? Eu chego numa placa como essa aqui, por exemplo. Eu sei que precisa de uma frequência, tem que ser um oscilador PWM, ele tem que existir. Onde está esse oscilador PWM? Aí eu começo a virar a placa, pode ter 1, 2, 3, 5, vai depender do fabricante. Olha o que é que eu encontro aqui, ó. Um circuito integrado ladeado por capacitores e resistores. Todo circuito integrado, não importa se ele tenha 4 lados de terminais, se ele tenha 2 lados de terminais, se ele seja grande ou pequeno. Se tiver ladeado por capacitores e resistores, trata-se de um oscilador PWM. Isso aqui é um oscilador PWM. É um gerador de frequência. Tem-se que se analisar isso aqui, a estrutura da placa. O que é que eu vou analisar aqui? Oxidação nos terminais, putrefação nas trilhas. Isso tudo pode fazer com que a placa não trabalhe. Só nessa placa tem uns 3, aqui tem mais outro. Ó. Ladeado por capacitores e resistores, outro oscilador PWM. Isso é da mais absoluta importância, são eles quem fazem a frequência. Frequência para o processador, frequência para o chipset, frequência para a memória RAM. Qualquer probleminha aqui, o circuito deixa de funcionar. Aqui a gente diz, deixa eu baixar aqui um pouquinho, olha lá. Conhecer a estrutura da placa-mãe com relação a trilhas, circuitos osciladores PWMs e circuitos em tecnologia THT, SMD e BGA. Na última aula nós vimos a tecnologia BGA. Eu já acabei de mostrar aqui, já por 2 vezes, a placa com o chip fora do lugar para que a gente veja o estado de putrefação. Como é que eu posso diagnosticar um chip como esse aqui, por exemplo, se está bom ou se está ruim? Impossível. Por quê? Porque as esferas estão por baixo do chip, como estão aqui. A olho nu, como eu estou mostrando aqui na câmera, mostrando o chip por cima, ele pode até estar com esse aspecto que está aqui. Mas quando descola o chip da placa, ele pode estar podre por baixo. Então, como a gente não tem como diagnosticar isso aqui sem tirar o chip, pode usar a técnica de limpeza, de lavar o chip. Muitas das vezes a sujeira que está aqui dentro ainda não destruiu pads, terminais, mas tem tocando um no outro, micro-organismos tocando entre os pinos, o circuito não funciona. Usar o óleo de banana capilar, inclinar a placa, despejar o óleo aqui para que ele lave o chip por dentro. Esse é o trabalho mais complexo, mas que precisa ser feito e na maioria dos casos dá muito certo, acorda a placa e resolve o problema.
Então, feito isso, nós temos aqui, ó, vou baixar aqui mais um pouquinho a câmera, porque é fazendo e mostrando na câmera, né? Ajustando a câmera. Conhecer e saber identificar circuitos reguladores de tensão DC-DC e saber testar esses circuitos dentro da placa. Ora, quem são os reguladores DC-DC? A gente viu em placa-mãe do computador desktop, a gente viu em vários equipamentos, a gente tem sempre os transistores MOSFETs dentro de uma placa. Eu tenho aqui, por exemplo, 4 transistores aqui, na verdade são 6, porque fui tirar desse aqui e esse aqui. Mas aqui é um regulador DC-DC. No regulador DC-DC, eu possuo o drive acionador, que é o transistor que controla a tensão, e o chaveador, que é o que controla a frequência. Quem é o drive acionador? É o transistor que tem resistência entre o supridouro e a carcaça da placa. Multímetro na escala símbolo do diodo, ponteira vermelha na carcaça da placa, ponteira preta no supridouro do transistor MOSFET. Se tiver resistência, é drive acionador, controla a tensão. Se der zero em relação à terra, é chaveador, controla a frequência. Como é que se testa qualquer um deles dentro do circuito? Eles têm que ter uma resistência de dreno em relação à carcaça, uma resistência de gate em relação à carcaça e uma resistência de supridouro em relação à carcaça, podendo o supridouro, e somente o supridouro, oferecer resistência zero em relação à carcaça. Isso é um teste básico que a gente tem que fazer nos reguladores DC-DC. Os reguladores DC-DC são feitos por esses transistores. Então, visto isso, saber trabalhar com ferro de solda convencional e com estação de ar quente e saber utilizar os materiais necessários para a prática de solda. Olha, tivemos a oportunidade de tirar componentes utilizando ferro de solda, pasta de solda, solda salva-chip, foi mostrado as técnicas, como tirar, como colocar, foi mostrado as técnicas de como utilizar a estação de ar quente, como configurar a sua estação de ar quente, quais a temperatura, a folha de papel para você dimensionar a temperatura da sua estação. E por último, ensinado como se usa os dois, o ferro de solda e a estação, para se trabalhar com o chip BGA. Isso aqui precisa prática, tem que se praticar. Nesse 8º item aqui, você tem que atentar sempre para o seguinte detalhe. Quando eu errar aqui, com ferro de solda ou com a estação, a consequência é a perda do componente ou a perda da placa. É o único lugar onde eu não posso errar, é aqui. Conhecer e saber identificar a memória BIOS e saber usar a copiadora de EPROM. Fizemos isso. Utilizamos o copiador. Eu orientei a você comprar ou pesquisar sobre o copiador TL866. Esse copiador é fantástico e barato. Essa máquina, ela dá a condição de você trabalhar com mais de 35.000 qualidades de chips diferentes. Francamente, até hoje, tudo que eu peguei se adequou naquela copiadora, até mesmo na indústria automotiva. Eu trabalho com injeção eletrônica automotiva, injeção eletrônica de motocicleta, controles de centrais e faço cópias de EPROM para o veículo, cópia de decodificação de chaves, sempre com TL866. Até hoje não encontrei nada que não pudesse ser feito ali. É claro que não faz tudo, vai ter algumas coisas que não se aplicam ali, mas no geral, para trabalhar com aquela ferramenta fantástica, é muito importante e precisa ter. E por último, saber fazer a solda BGA, que foi o que nós ensinamos na última aula. Então, como você pode ver, veja, de 1 a 10, são os 10 passos que você precisa dar, as 10 situações em que você precisa ter domínio sobre todas elas, para você ter condição de interferir em qualquer placa, numa placa como essa ou qualquer placa. Mas como eu expliquei aqui, isso é a base. Considere que tudo que você teve até aqui foi o alicerce. Está muito bem feito, está muito bem estruturado. Se você seguir rigorosamente o que estudou até aqui, você tem uma grande base. Eu diria que você está melhor do que muitos profissionais que já trabalham na área a nível de conhecimento e não têm base. Precisa agora aprimorar essa base, fazer mais coisas.
Vamos pensar em cursos mais avançados para que você possa ter retorno agora. Vamos fazer o curso de conserto de TVs. Vamos fazer depois o curso de conserto de equipamentos de som. E você vai ver que os clientes irão começar a aparecer, os serviços irão começar a chegar. E daqui mais uns dias você não dá vencimento. Ok?